Eu já adiantei que nós vamos iniciar o processo de atualização do plano. Nosso plano, nós queremos, o comitê, o presidente, quer trabalhar com as subbacias, com as unidades territoriais. Várias delas estão aqui. Então vocês vão ter um papel que a gente espera que possam contribuir. Então nós vamos falar assim, quais são os problemas do Paraúna? Não é pessoas lá no escritório em Belo Horizonte que vão falar qual é o problema do Paraúna, nem do Jequitibá, nem do Arrudas, né? Nem lá do Bicudo. São as pessoas do lugar que vão ter que ajudar a construir o diagnóstico, os problemas, propor solução, tá bom? Planos diretores de recursos hídricos. Isso aqui está na lei, lá a gente fez uma compilação para simplificar, né? Então você tem que realizar um diagnóstico da situação atual. Então você diz, como é que está o rio hoje? Diagnóstico. Você tem que discutir, tem algumas áreas, a bacia do Velho já vive escassez de água. Parece que não. A gente vai lá em Belo Horizonte, abre torneira lá, vai no hotel, toma banho de coisa. Aquela água, 60% dela, ou 40%, depende, se for Belo Horizonte ou região metropolitana, inverte. Ela vem do bacio do Parapeba. Então nós já vivemos escassez de água no Alto Rio das Velhas. Por quê? Belo Horizonte está nas cabeceiras, então a vazão disponível lá do Velho já esgotou. Aí a Copasa veio buscar água no Parapeba para abastecer Belo Horizonte e a região metropolitana. Então, tá vendo? Isso. Então nós temos que discutir isso, mas só no Rio das Velhas? Ou será? Eu estou sempre dizendo, o Bicudo já não teve algum dia que ele teve problema que a Copasa lá paralisou o abastecimento de Corinto. Olha só aqui. Não tem nada a ver com a região metropolitana. Então, às vezes, a capacidade de cada rio é diferente. Então, às vezes, a gestão tem que ser focada nisso. Eu não posso pensar no Rio das Velhas, tem muita água, mas lá em Morro da Graça pode faltar água porque o Bicudo não consegue abastecer. Exemplo, mudando, né? E aí, nós temos que estabelecer metas. Então, quando o plano de 2004 falou assim, metas para 2010, nós fizemos um esforço danado, fez um plano de ação, a Copasa vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora nós estamos querendo entrar assim, qual seria a meta do Bicudo, a meta do Jequitibá, a meta do Rose, para a gente poder obrigar a nossa organização a pensar desse jeito. E se eu falar assim, tem umas vozes que atrapalham a gente conversando. Eu estou querendo ser objetivo, mas se eu ficar escutando assim, eu acho que eu me perco. Por favor, só, tá? Então tá bom. Então, se eu quiser ser objetivo, nós temos que fazer diagnóstico, aí analisa a gestão da bacia. Aí depois eu tenho que transformar o problema em possíveis soluções. Então eu tenho um plano de ação. Qual é o plano de ação que eu consigo fazer imediato, o plano de ação que eu consigo fazer a médio prazo e o de longo prazo? Então, ó, imediata é meta imediata. Médio prazo já é ali mais anos. E a outra de longo prazo. Então eu quero chegar em 2020 com o rio tal, na qualidade tal. É isso, tá vendo assim? A tradução propõe essa. É isso que nós vamos fazer. Esse que é o jogo do plano diretor. Então dá a diretriz, ó, eu quero chegar, a meta do Bicudo é tal. A meta do Curimataí é tal. Pode ser manter. A meta do Curimataí não, nós já estamos bons, tem que só manter. Então tem que ter ação para manter. O outro tem que manter a ação para recuperar. Tá bom? Então, outra coisa. Um problema que sempre acontece, pessoal, assim, eu vou relatar alguns. Outro dia teve um processo de PCH, Pequena Central Hidrelétrica. Aí chegamos lá na comunidade, está lá, a PCH ia prejudicar um pouco o turismo. O técnico da Supran que analisou o processo falou assim, olhou o plano diretor nosso do Velho de 2004 e falou assim, ó, que não fala nada que não possa ter uma PCH. Então ele entendeu que podia. Se o plano não disser que não pode, o técnico que faz análise lá em Belo Horizonte vai assim, ó, não falou nada, eu vou entender que pode. E aí entra um conflito entre a geração de energia e o turismo. Só que o turismo lá não está desenvolvido. Então, quem chegou primeiro leva. Então a PCH chegou primeiro. O turismo, quem sabe no futuro, vai ser promissor nessa região, mas não tem nada. Então o técnico, analisando hoje, entendeu que a geração de energia é importante. Aí uma cachoeira vai secar, vai diminuir a vazão. Bom, então essa cachoeira está pouco disponível para uso turístico. Então, vamos debater. Imagina que você tivesse nessa unidade territorial discutido isso e que a população, junto com os usuários e o poder público, decidisse dar uma prioridade aqui ao turismo.
e a gente botasse isso no papel e aprovasse no plenário, que não é fácil. Essa é uma das questões que nós queremos discutir. Por isso que nós estamos com essa visão. O rio tal, ele é prioritário, o uso prioritário da água dele é para irrigação, abastecimento público, já é prioritário pela lei. Mas poderia ser, eu falo assim, não, aqui geração de energia vai trazer mais problemas do que solução, não vai deixar nada de bom e aí vai inviabilizar meu turismo. E as pessoas aqui, o turismo está começando a desenvolver. Isso é um exemplo. Não estou citando assim. Mas aí, na hora de olhar o plano diretor, nós não tínhamos falado nada. Ou então, assim, não, a geração de energia pode entrar, mas ela não pode prejudicar o turismo. Está vendo? Uma condicionante? Pode. Mas ela tem que levar em conta isso. A indústria pode entrar, mineração pode entrar, mas não pode prejudicar. Imagina o cipó, você começa a botar mineração, aí acaba com o rio, que é a principal fonte de recurso, a principal, o cipó. Atividade é o uso do rio cipó. Está vendo? Isso é o uso, nós temos que discutir isso. Se a gente não discutir, o técnico daqui a 2 anos vai olhar lá, deixa eu ver o que falou lá do rio cipó. Falou nada, então pode. Se falar que tem uma restrição, vai ter que discutir. Mesmo que não fala é proibido, que é muito difícil de ignorar, já chamou atenção. Tá vendo? É isso que esse jogo nós temos que julgar. E nós vamos julgar em cada um deles. Ou começar julgando em alguns e programar que nós vamos fazer essa discussão na sequência. Nós temos que propor, então vamos dizer assim, se aqui a área prioritária, que um dos usos da lei das águas de Minas Gerais é você manter a água, o recurso hídrico, a água, uma das prioridades da lei mineira, que eu acho que é a única que fez isso, é a manutenção dos ecossistemas. Então eu posso dizer, esse rio e as matas que estão ao redor dele, a vegetação, a prioridade é a conservação. Então, se eu não falar isso na área de proteção tal, eu estou deixando margem para frente. Então a gente tem que falar essas coisas. Então tem que mapear as unidades de conservação. Mapear, não precisa ser só unidade de conservação, pode ser uma área que no futuro deveria ser uma unidade de conservação, se coloca lá no plano diretor. Então isso já vai obrigar o técnico, na hora de licenciar, a olhar isso. Pode ir, por favor. Aí o nosso plano de 2004, só um exemplo, se eu pontei algumas coisas, vamos continuando, que ele é de 2004. Aí, não, isso aqui é a proposta nossa, né? Talvez eu nem precise, já tenha exemplificado, mas tem aquele exemplo, abre lá direto naquele das usinas. Vou dar um exemplo mais marcante que a gente teve. Recentemente o comitê aprovou uma atualização pequena no plano que incorporava a discussão da barragem de Santo Hipólito. Então a Codevasf vai fazer uma barragem lá. Só copiar. Você está olhando? Bom, eu vou explicar porque não vai precisar. E aí no plano diretor lá falava assim, potencial hidrelétrico da Bacia do Veles. Estava lá a barragem de Santo Hipólito. Ela faz parte do potencial hidrelétrico da Bacia do Veles, que a ANEEL fez um mapeamento. Então, para efeito de um técnico fosse analisar aquilo, ele poderia entender que você diagnosticar o potencial já seria uma autorização para se fazer a barragem. E depois os estudos mostraram que uma barragem no Rio da Zélia, aqui perto de Santo Hipólito, ela ia virar um lago podre. Porque tem muita matéria orgânica onde, já tem histórico de cianobactérias, então nós íamos construir uma grande fábrica de 14 mil hectares, que é no lago, de produção de cianobactérias, e nós íamos exportar isso para São Francisco. Né? E o Codevasf vendendo que aquilo era um grande projeto, um grande lago, ia ser um grande lago. Então, eu nem vou querer, eu acho que eu posso ir direto. Isso. Se você ler o nosso plano de 2004, você vai ver lá que não fala nada. Então, tá vendo? Nós estávamos desprotegidos. Aí o comitê fez estudo, mostrou que o lago ia ficar eutrofizado ou ia ficar podre, sei lá, e mostrou que não podia. Então criou uma regrinha dentro do plano diretor, um anexo, dizendo que não podia ter barragem abaixo do Belo Horizonte. Então não pode ter nenhuma barragem na calha do Rio das Veles. Quer dizer, porque senão ela vai virar, qualquer barramento que você fizer, ele vai virar uma produção de algas. E aí inviabiliza todo o nosso processo. Sem contar que impedir os peixes de subirem, que é o grande lance do Rio das Veles. Acho que podemos vir aqui. Encaixou aqui. Bom, proposta de atualização. Eu já falei muito, eu já vou encerrar, não vou entrar no detalhe. Eu tinha selecionado no nosso plano atual alguns itens. Mas aí, ó, então nós temos que fazer esse diagnóstico,
que são os problemas da bacia? Qual que é a situação da bacia hoje? Pensar no futuro, então a bacia do futuro. Mas aí a bacia do Velhas é o conjunto das suas subbacias. Então nós temos que pensar cada uma delas, elas vão dar o resultado da bacia como todo. Né? E plano de ações pensando em cada afluente. Então a gente não dá mais para pensar região metropolitana. Isso não é um reflexo. A gente tem que pensar Taquaraçu, Ribeirão da Mata, Bicudo, Paraúna, Cipó. A gente tem que pensar assim. E isso vai entrar em conflito lá com muitos técnicos hoje que acham que isso é uma bobagem, que isso é exagero de detalhamento. Se a gente não fizer isso, nós vamos perder a oportunidade. Então o plano diretor é a nossa oportunidade de colocar o detalhe lá. Né? Então, quem é meu parceiro em trabalhar com subbacia? Só pode ser subcomitê. Mas eu quero os municípios também. Eu acho que para os municípios é interessante. Então o subcomitê tem um papel interessante de trazer o município para discutir isso. Numa escala menor, então você consegue discutir melhor o problema do município. Ok? Também isso vai direcionar a questão da cobrança. Pode dar, por exemplo, um lugar que a água está muito escassa, você pode ter um preço diferenciado. Para poder, olha, aqui não tem mais água, a água está muito escassa, então você tem que pensar em relocar a atividade econômica. A cobrança pode fazer relocar a atividade econômica, porque você já não tem água mais disponível. E, posso encerrar assim, direto? As parcerias, eles dados municipais, estaduais e federais. Por que não colocar o ONGs ali? Não. Sabe por que? Porque Tá nem todos os subcomitês têm aplicação. ONGs Okay. abrangem. Registrada. Mas isso, de maneira geral, é entidade municipal, estadual, pode ser uma ONG municipal, uma ONG regional. Tá? Aí eu não defini que é só poder público. Entidades, tá bom? Pode ser prefeitura, pode ser uma ONG, pode ser até um... Entidades municipais é municipais. Mas a entidade, uma ONG pode ser considerada uma entidade municipal. Talvez assim, dá a entender, parece que é poder público, mas não é só. Tá bom? Trabalhando com os 3 segmentos. O usuário também. Tá? Tem usuário que quer que a água melhore, porque a água é a matéria-prima dele. Se melhorar a água acima, para ele sai ganhando. Então não é conflito, tem hora que dá conflito. E o enquadramento. Então outra ferramenta importante tem é o enquadramento. Então assim, se eu digo que essa classe deveria ser, essa água do rio tal, deveria ser classe 1, isso vai repercutir no licenciamento. Lá no licenciamento, o técnico vai olhar, opa, o comitê mudou, que era 2, passou para 1. É assim, ó, 4, 3, 2, 1 especial. 4 pode ficar mais poluída, a especial é a especial. Pode usar para abastecimento público com tratamento simplificado. Então, se você usar a água para abastecimento da população, o uso prioritário já é esse e a classe tem que ser mantida. Então, você não pode botar uma fábrica de subprodutos animais nas cabeceiras de uma córrego que é usado para abastecer a população. Não pode. A classe especial restringe isso. Restringe a emissão de efluentes. Também. Então, no final das contas, você vai ter, tá vendo? Eu chamo esse jogo de definir, ó, que essa água aqui é prioritária para abastecimento. Aqui, vamos colocar então classe especial. Bom, vamos dizer que você tem um que está na classe 2, você queria que ele subisse de classe, melhorasse. Bom, a discussão tradicional é o quê? Vai custar alguma coisa para melhorar isso. Então, a Copasa, que é o ator principal, ou o SAI, vão ter que investir mais dinheiro no tratamento. Quem é que vai pagar essa conta? No final, a Copasa, de onde vem o recurso da Copasa? No final, é nosso. Então, a sociedade tem que estar preparada. Não adianta a gente botar lá no papel uma coisa. Aqui o Rio tal vai virar, o Arrudas vai virar classe especial, vai até PB. Tá bom. Vai custar um dinheiro. Quem vai pagar a conta? Somos nós. Então, nós temos que discutir. A regra do jogo é essa. Não adianta a gente querer botar um negócio, um sonho maluco imediatamente. Eu tenho que colocar. Então, eu posso colocar meta intermediária, posso colocar em 5 anos tal classe, 10 anos tal classe, 20 anos tal classe. Esse que é a coisa. Será que a gente vai conseguir discutir isso tudo nesse prazo? 3 minutos que eu tenho até. Estou bem, então. Né? Então, o enquadramento é uma ferramenta fundamental para o técnico lá saber, ó, daqui a 5 anos a classe vai ter que ser 1. Se ele for dar uma licença de 10 anos, ele vai ter que exigir do empreendedor que está querendo entrar naquela bacia que o tratamento dele seja aprimorado. E aí isso vai dando repercussão. Bom, eu já encerrei aqui. O que é a ideia nossa? Eu vou já encerrar. Nós vamos ter que pensar na hora que vai ser contratada uma empresa para poder
visitar a bacia, fazer as reuniões, nós vamos fazer reunião com o subcomitê, discutir com cada unidade territorial. Principalmente aquelas que já têm subcomitê, as que não têm, a gente tem que pensar uma outra forma. Então, nós vamos ter que fazer um arranjo de capacitação, pensar em capacitação. O que é o plano diretor? Eu falei em 15 minutos. A gente tem que produzir material para ajudar vocês a nos ajudarem. Tá vendo? Então, isso não é imediato. Você bota uma equipe para viajar bacia, reúne e está pronto. Não, vai exigir algumas reuniões de capacitação, de discussão e de decisão. Tá vendo? Essa que é a nossa proposta. Nós vamos ter que... Isso está sendo elaborado ainda. Como vai se dar, como é que a empresa vai trabalhar na bacia para ter o resultado que o comitê quer? É isso que nós vamos discutir. Vai ter um termo de referência, licitação, aí vai contratar uma empresa, essa empresa vai ter que cumprir o que tiver na licitação. E uma das cláusulas que a gente já está colocando, que já está mais do que discutida, é: nós queremos trabalhar por unidades territoriais. Todas, talvez não. A gente vai talvez eleger algumas. Eu já encerrei, esse é o meu recado. Então nós vamos, se preparem para 2012, o assunto principal vai ser esse. A Lívia estava querendo falar, e aí eu vou passar por... Eu só quero uma informação sobre em que prazo isso vai ser feito. Tá bom, muito bem lembrado. Aí já é a proposta, a intenção do presidente. Meu mandato vai até junho de 2013. Se encerra em junho de 2013. Minha pretensão é a gente aprovar as grandes diretrizes, um grande documento que dá para onde nós vamos em junho de 2013. Então nós teríamos tecnicamente um ano. Se eu vou fazer o trabalho em todas as subbacias, nós vamos avaliar a capacidade de fazer. Mas a metodologia ela tem que ser incorporada no plano. Então se a gente escolher 10 subbacias prioritárias para fazer essa metodologia, já está bom demais, eu acho. Entendeu? Porque às vezes eu posso aguardar o outro e fazer depois. Mas no meu mandato, a minha pretensão é essa. A primeira etapa durar um ano, encerrando em 2013, julho. Então nós teremos esse ano 2012, um pouquinho de 2013, para finalizar, aprovar no plenário, com realização de fazer audiências públicas em vários lugares. Esse é o cronograma. Então, dentro desse cronograma, eu vou discutir com agências, discutir com o comitê. Vamos trabalhar nisso, tá? Vamos pensar na continuidade, porque em um ano não vai fazer. Esse negócio se estendeu demais. Eu acho que agora o prazo está agora. Se eu chegar à conclusão que não dê, então nós vamos ter que pensar um plano B de transição. Então, como é que você faz toda uma discussão com o plenário e depois vai aprovar o outro? Vai que renova todos os membros. Como é que você aprova o negócio e não discutir com o outro? Então nós temos que aprovar as grandes diretrizes nesse mandato. Esse mandato meu é que mais discutiu o subbacia. Eu acho que cabe a ele referendar tudo que nós fizemos até hoje. Eu não posso passar para o outro presidente. Vai que o outro presidente não gosta do subcomitê. Esse subcomitê está me enchendo o saco, isso é confusão do Rogério. Eu estou brincando entre nós, gente, não vai acontecer isso. Mas eu só estou exemplificando. Então, essa metodologia é do nosso mandato. Nós temos eu junto com vocês. Então nós temos que fazer esse esforço. Não deixar isso passar para lá. Nós temos que finalizar isso. Esse é o recado. Então, fique atento, vocês vão ter mais notícias. Tá bom? Obrigado.